Beleza? Seja bem-vindo para mais um vídeo do canal. E dessa vez a gente vai trabalhar agora com a segunda forma da equação de Euler, certo? A gente teve o primeiro vídeo aqui do canal em que a gente tratou da dedução, né, da equação de Euler. A gente já fez uma aplicação no catenoide, né, na catenária, e agora a gente vai fazer a segunda forma da equação de Euler, certo? E depois também em outro vídeo fazer as devidas aplicações, beleza? Então, nós temos aqui, segunda forma da equação de Euler, uma condição necessária aqui para a gente estar trabalhando aqui, que a gente vai utilizar essa condição, essa equação, né, essa segunda forma da equação de Euler, é essa daqui, pessoal, para quando f não depender explicitamente de x. Então a gente vai utilizar essa segunda forma da equação de Euler, e eu vou fazer a aplicação aqui na geodésia, e a gente vai utilizar ela quando nossa função não depender explicitamente de x, certo? Então o que é que nós temos? Nós temos o seguinte, se nós pegarmos aqui nossa função e fazemos o seguinte aqui, ó, derivar essa função f, que provavelmente nós iremos ter, né? Nós vamos fazer a derivada aqui em relação a x. Beleza, quando eu fazer a derivada em relação a x, eu vou ter aqui parcial f, parcial y, né? A derivada aqui de y em relação a x, mais parcial f, parcial y', né? E aqui a sua derivada aqui de y' em relação a x, mais aqui parcial f, parcial x, né? Perceba que eu estou utilizando essa condição aqui para quando minha função não depender explicitamente de x. Então esse parcial f, parcial x já pode ir embora, né? Mas depois a gente joga ali fora. Vamos devagarzinho aqui analisar nosso problema. Então nós temos o seguinte, ó, se nós olharmos aqui para essa parte da equação aqui, se nós olharmos para isso aqui, pessoal, ó, o que é que nós temos aqui? Bom, nós temos o seguinte, se vocês olharem bem, parece uma regra do produto, né? Por quê? Porque essa parte aqui vai ser o seguinte, ó, vai ficar parcial f, parcial y, opa, peraí, rapidinho, parcial y', né? Mais parcial f, parcial y', e aqui vai ficar y duas linhas, né? E aí perceba o seguinte, pessoal, isso aqui está idêntico à regra do produto, né? Por quê? Porque eu tenho aqui a derivada da minha primeira função vezes a segunda função, certo? E aí eu tenho a minha primeira função vezes a derivada da segunda, né? Porque lá está aparecendo y' e agora no outro termo aparece y duas linhas. Então isso aqui é uma regra do produto. Mas como foi que eu cheguei a isso aqui, né? Aí nós temos o seguinte, pessoal, ó, perceba que esse parcial f, parcial y aqui é a derivada de f em relação a x. Porque lembra lá na equação de Euler que a gente descobriu? A gente tem o seguinte, a gente tem que parcial f, parcial y, mais, ou melhor, menos, né? Menos a derivada aqui em relação a x de parcial f, parcial y', né? Isso tudo tem que ser igual a zero. Se eu passar aqui para o outro lado, isolando aqui, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que a derivada aqui em relação a x de parcial f, parcial y' vai ser igual a parcial f vai ser igual a parcial f, parcial y. E parcial f, parcial y é justamente o que a gente tem aqui. Então a derivada aqui de parcial f, parcial y' vai ser parcial f, parcial y, não é isso? Então nós temos isso aí, pessoal, certo? Então, pela regra do produto, a gente poderia reescrever isso daqui da seguinte forma. Vamos lá, fazer o seguinte, pela regra do produto, a gente poderia escrever isso aqui como sendo a derivada aqui em relação a x de quem, ó? De nossa primeira função é parcial f, parcial y' vezes parcial y'. Então essa é o nosso, essa é a nossa duas funções, né, que estão fazendo o produto e a gente está derivando. Beleza, tranquilo, certo? O que é que eu posso fazer agora? Bom, como a gente não trabalha com derivadas na equação de Euler de segunda ordem, a gente vai tentar substituir esse camarada lá em cima, certo? Beleza? Então eu vou pegar esse camarada aqui e vou passar ele para o outro lado, certo? Ele está positivo e vai passar negativo, né? E aí a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que, portanto, parcial f, parcial y', y
duas linhas, vai ser igual a derivada aqui em relação a x, parcial f, parcial y', vou botar aqui o y' também, e aí vai passar, ó, o parcial f, parcial y, parcial f, parcial y', que é esse daqui, vai passar para lá negativo, né? Então a gente vai passar para cá negativo, vai ficar, ó, parcial f, parcial y, certo? Y'. E lembrando que esse parcial f, parcial y é derivada de parcial f, parcial y em relação a x. Então a gente pode reescrever isso aqui como derivada em relação a x de parcial f, parcial y', vezes aqui y', certo? Beleza, então eu posso pegar agora esse parcial f, parcial y', duas linhas, e substituir aqui na nossa equação, certo? Que a gente tem lá em cima. Então a gente vai substituir esse camarada aqui, pessoal, para ficar mais claro o que a gente vai fazer aqui. A gente vai substituir agora esse camarada aqui, ó. Certo? Lembrando que isso daqui, essa derivada de y' em relação a x, vai ser o que a gente vai chamar aqui de y duas linhas, né? Que está ali embaixo, certo? Então a gente vai substituir aquilo ali. Então a gente tem o seguinte, pessoal. A gente tem o seguinte, vai ficar df dx igual, né? Igual ao seguinte, vai ficar parcial f, parcial y, né? Y'. E aí a gente tem o seguinte, ó, a gente está substituindo aquele termo, então vai ficar mais a derivada aqui em relação a x de, deixa eu só fazer aqui, aí vai ficar parcial f, parcial y', certo? Y' menos a derivada aqui em relação a x de parcial f, parcial y', certo? Y' aqui, mais a parcial f, parcial x. E aí a gente já pode sumir com ele aqui. Ele não vai ser interessante para a gente, já que a gente está utilizando a ideia de que a nossa função não depende explicitamente de x, né? Então a gente pode igualar ele a zero, certo? Que é esse termozinho aqui. Beleza, pessoal? Então a gente já pode igualar ele a zero. Então vou passar até uma canetinha aqui e vamos igualar ele a zero. Beleza, o que é que a gente pode fazer agora? Bom, a gente pode fazer o seguinte, ó. Perceba que eu vou forçar agora aparecer aqui a equação de Euler, certo? Como? Fazendo o seguinte aqui, pessoal, ó, df dx, eu vou forçar aqui o seguinte, eu vou forçar a barra, por quê? Porque eu tenho esse termo aqui multiplicando y' e tenho esse termo aqui multiplicando y'. Vocês concordam comigo que colocando y em evidência aqui, y' em evidência, nós vamos ter aqui o que, ó? Vamos botar aqui bonitinho, ver se a gente consegue organizar aqui bonitinho, ó. Nós vamos ter parcial f, parcial y, parcial y, certo? Menos a derivada aqui em relação a x de parcial f, parcial y', né? Colocando o y' em evidência, não é isso? E nós percebemos que essa igualdade aqui é igual a zero, né? Porque é a equação de Euler. A equação de Euler diz que parcial f, parcial y menos a derivada em relação a x de parcial f, parcial y' tem que ser igual a zero. Então, isso daqui se anula, né, pessoal? Isso daqui vai embora. Isso daqui vai embora. E aí só sobra outro termo lá, ó. Quem é o outro termo? O outro termo que nós temos é, que eu esqueci até empolgado aqui, esqueci de falar sobre esse. Aí a gente repete ele aqui, né? Esse outro termo que eu não repeti, que é a derivada em relação a x de parcial f, parcial y' aqui, certo? Então, já que aquele termo já vai embora, eu posso fazer o seguinte, ó. A gente tem o seguinte aqui, ó. Tem que a derivada aqui em relação a f de x é igual a derivada aqui em relação a x também e parcial f, parcial y', vezes aqui y', certo? Aí o que é que eu posso fazer? Bom, eu posso pegar df dx, né? Ou melhor, vamos pegar aqui a derivada em relação a x de parcial f, parcial y',
vezes o y' e passar para o outro lado. Ele está positivo, passa negativo, aí a gente faz uma igualdade, né? A gente vai igualar isso aqui a zero, né? E aí a gente tem o seguinte, vai todo mundo derivando em relação a x, derivada da soma é a derivada da soma, né? É a derivada das soma entre os componentes, né? Ou seja, a gente está somando duas derivadas em relação a x, eu posso colocar uma derivada só, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó, que a derivada da soma é a soma das derivadas, não é isso? Então eu posso fazer o seguinte, tá todo mundo derivando em relação a x, aí eu vou passar a fazer isso aqui, ó, vou botar f menos parcial f parcial y' vezes y', certo? Isso daqui eu vou igualar a zero. Então perceba que se a derivada aqui em relação a x desse termo que está aqui dentro é igual a zero, isso quer dizer que isso daqui que está aqui dentro, pessoal, é o quê? É uma constante. Então isso daqui é uma constante. Se isso é uma constante, nós podemos dizer, por fim, né? Portanto, que f menos parcial f parcial y', y' aqui é igual a uma constante que eu vou chamar de a, certo? Uma constante a. Então, essa é a segunda forma da equação de Euler, certo? Chegamos aqui ao nosso resultado. E claro, no próximo vídeo eu vou fazer a aplicação aí na geodésia, certo? Então, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilha, deixe seu comentário, qualquer dúvida, chega lá no Instagram, @fisicaelementar, que eu posso estar ajudando aí, tirando as dúvidas de vocês no que for possível. Beleza? Beleza, pessoal? Então, valeu e é nóis.